Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior eu falei sobre os 5 motivos por que as pessoas saem da igreja. Hoje vamos comentar sobre o crescimento e declínio dos evangélicos. Será que os evangélicos estão crescendo ou não? O neopentecostalismo é a vertente pentecostal que mais cresce no Brasil e, consequentemente, a mais influente. Os evangélicos cresceram no Brasil a partir da década dos anos 1970, quando surgiu as denominações neopentecostais que deram origem a um novo ciclo chamado de neopentecostal, onde neo quer dizer novo. As denominações que fazem parte do novo movimento pentecostal são, em geral, mais flexíveis, liberais e modernas em questões de costumes em relação aos pentecostais tradicionais. Essas igrejas dissidentes aceitam apóstolos e apóstolas, bispos e bispas, possuem um evangelismo massivo. Boa parte delas possuem ou se utilizam de TVs, rádios, jornais, editoras ou literaturas próprias e portais ou sites. As principais denominações neopentecostais são Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. De um modo geral, os neopentecostais utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam métodos de moderna administração, bem como o uso de marketing, planejamento estatístico e análise de resultados. A maioria das denominações pentecostais e neopentecostais surgiram por divergências. Por exemplo, a Universal surgiu por divergência entre Edir Macedo e o pastor McAllister, fundador da Igreja da Nova Vida. As Igrejas da Graça e Mundial surgiram por divergência de R.R. Soares e Valdemiro Santiago com o Edir Macedo. A Sara Nossa Terra surgiu por divergência entre os bispos Rodovalho e César Augusto, quando presidiam a comunidade evangélica de Goiânia. Essas são as principais, mas existem muitas outras denominações e a cada dia outras igrejas surgem por divergências entre pastores. Por exemplo, o apóstolo Valdemiro Santiago saiu da Igreja Universal e fundou a Igreja Mundial. E da Igreja Mundial já saíram outros pastores que, por causa de divergência com o Valdemiro, fundaram outras denominações. A população evangélica do Brasil cresceu ao ponto de ser considerada a terceira maior população evangélica do mundo. No entanto, essa multiplicação explosiva trouxe consequências preocupantes. A igreja passa a ser vista por alguns como um grande negócio. Isso suscita oportunistas enganadores e aqueles que Cristo taxava de falsos profetas. Pastores sem preparo teológico abrem igrejas e ensinam doutrinas estranhas e destrutivas. Milhões se converteram nessas igrejas, mas a maioria não consegue discernir o que é heresia. Na década de 90, por exemplo, o Brasil ficou famoso no meio cristão internacional como sendo um país no qual estava havendo um avivamento. Lembro-me quando eu frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular, quando nos anos 90 eu vi pela primeira vez os fenômenos de cair no espírito, receber dente de ouro, oração para emagrecer, unção do riso, batalha espiritual e outros movimentos que aconteciam em reuniões pentecostais. Movimento esses que foram importados das igrejas dos Estados Unidos. Foi nessa época que as igrejas adotaram o ensino da maldição hereditária, cura interior, teologia da prosperidade e confissão positiva. Todos esses movimentos importados das igrejas dos Estados Unidos fizeram com que os evangélicos crescessem no Brasil. Segundo os números divulgados pelo IBGE, os evangélicos passaram de 26 milhões para 42 milhões em apenas uma década.
Mas, se o grande responsável pelo crescimento dos evangélicos foi o movimento do neopentecostalismo, então os evangélicos não cresceram. Se considerarmos que a nova geração de evangélicos que lotam os templos são os que querem ser abençoados por Deus, são os que correm atrás da bênção e não dos que querem se tornar uma bênção, se fôssemos considerar os convertidos de verdade mesmo, então os números apontados pelo IBGE mostram um crescimento de um falso evangelho. Outra coisa que ninguém fala é que a pesquisa do IBGE diz que quase 1 milhão de evangélicos saem dos templos por ano. Os dados do Instituto de Pesquisa são de 2003 a 2009. Neste período, 6 milhões saíram dos templos religiosos, ou seja, quase 1 milhão de evangélicos descontentes abandonam as igrejas por ano. Quase todos aqueles programas na TV que têm o nome de pentecostal ou carismático, em geral, que os não crentes assistem, ou então aqueles que os crentes assistem, ou que ambos os grupos costumam ver, eles olham e observam e acabam dizendo se isso é ser pentecostal, não queremos saber nada disso. Muitos deles são uma afronta aos olhos de Deus Todo-Poderoso. Para o Espírito Santo com os poderes do inferno é coisa séria. Vocês estão me ouvindo? Isto é sério. Os movimentos pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Evangelho Quadrangular e outros vão morrer. Porque estão chegando ao ponto em que não sabem o que é a direção do Espírito. Ouçam-me. Cada vez mais igrejas oferecem diversão, emoção e atrações que nada têm a ver com a Igreja de Cristo para atrair novos convertidos. As igrejas brasileiras estão seguindo as igrejas americanas, pois essas cuidam do bem-estar das pessoas em vez de julgá-las. Religiões populares costumam usar sugestões de autoajuda para auxiliar a pessoa a ser bem-sucedida. Nos Estados Unidos, há congregações que pagam milhares de dólares a empresas que prestam consultoria às igrejas. Hoje, em 2017, as igrejas não estão crescendo no mesmo ritmo dos anos 1990 a 2010. Se algumas congregações têm aumentado, isso acontece porque outras estão diminuindo. Ou também pode acontecer de uma igreja falir e os membros passarem a frequentar outra denominação. A Igreja Universal do Reino de Deus teve uma queda de 24% no número de seguidores, conforme apontou o IBGE. Dados do censo 2010 mostram que a Igreja Universal do Reino de Deus está perdendo fiéis para outras igrejas evangélicas do segmento pentecostal, tais como a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Assembleia de Deus. A igreja evangélica está enfrentando dois tipos de crise: a crise doutrinária, a qual já comentei, e a crise financeira, a qual vou comentar agora. A crise que começou nas igrejas da Europa e Estados Unidos agora virá para o Brasil. Há muitas pesquisas e estudos que mostram que as igrejas estão sofrendo uma fragmentação na América Latina e perdendo adeptos na Europa e Estados Unidos. Na Suécia, Dinamarca, Grã-Bretanha, Alemanha e Holanda, dezenas de templos protestantes foram convertidos em bancos, supermercados, museus e repúblicas estudantis em razão da perda de fiéis e da crise financeira. A crise financeira está afetando até as igrejas adeptas da teologia da prosperidade. No Brasil não é diferente, pois tenho informações que igrejas do Brasil estão já há algum tempo enfrentando crise econômica que vem se agravando juntamente com a crise do Brasil. Vejam essas notícias. Crise financeira leva as igrejas a decretarem falência nos Estados Unidos. Número de igrejas evangélicas fechadas na Inglaterra bate recorde. Outra coisa que está acontecendo é que há crentes que estão saindo das igrejas evangélicas e voltando à Igreja Católica.
Conheço alguns crentes que se batizaram na igreja evangélica e hoje voltaram para a igreja católica. Pastores evangélicos estão se convertendo ao catolicismo. No ano passado, uma amiga minha católica me fez um convite para ir à missa ver o testemunho de um pastor que se converteu ao catolicismo. Bem, eu não fui, mas acredito que isso esteja acontecendo. O ecumenismo pregado pelo Papa Francisco está funcionando. Enquanto os pastores evangélicos se dividem por divergências, a Igreja Católica voltou a crescer. Depois de décadas em queda, o número de católicos no mundo volta a crescer a uma taxa superior à expansão da população mundial. O número de católicos aumenta para 17,7% da população mundial. O Brasil continua sendo o país com mais católicos do mundo, com 172 milhões. Evangélicos, anglicanos e luteranos estão voltando à Igreja Católica em todo o mundo. Fazendo o caminho oposto de Martinho Lutero, um pastor da Igreja Luterana dos Estados Unidos resolveu se tornar católico. Toda uma comunidade evangélica se converte ao catolicismo. Conheça a história do pastor Alex e de sua comunidade evangélica. Pastor da Assembleia de Deus se converte ao catolicismo e leva fiéis junto. A revista National Catholic Register divulgou recentemente a história do pastor Joshua Mangels, que renunciou ao cargo na Assembleia de Deus no final do ano passado. Ao anunciar seu desligamento, afirmou que quem assim desejasse poderia ir com ele. Centenas de igrejas estão virando mesquitas na Europa. Hoje existem igrejas evangélicas nos Estados Unidos sendo ocupadas pelos muçulmanos. Até o fim do século, muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso do planeta, mostra uma pesquisa. O islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Até o final deste século, se o rumo de crescimento se mantiver, os muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso. O crescimento dos muçulmanos é notado por duas razões óbvias. Segundo a pesquisa, o islamismo cresce em um ritmo mais rápido que as outras religiões, por conta da combinação de dois fatores: taxa de fertilidade. Eles têm mais filhos e o fato desse grupo de religiosos ser mais novo que outros. Globalmente, mulheres muçulmanas têm mais filhos que as mulheres de outras religiões. Além disso, os seguidores do islamismo são até 7 anos mais jovens que os outros grupos. Então, é por esses motivos que podemos dizer que os evangélicos pararam de crescer. A verdadeira Igreja de Cristo não vai deixar de existir. Ela não é uma denominação. Ela se faz presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas os cristãos de verdade não serão a maioria no mundo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Espero que tenha gostado do vídeo. Peço que clique em gostei e se inscreva, pois quanto mais inscritos, mais motivado vou ficar e assim farei mais vídeos interessantes. Deus abençoe.